Tudo certo com o áudio, né? Ótimo. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Laura Vidotto. Eu sou presidente da Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Piracicaba. A gente é da Universidade Anhembi Morumbi. Essa aqui é a nossa 5ª aula remota. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos em nome da Liga. A participação dos alunos do Brasil todo está incentivando muito a gente a continuar com esse projeto de aulas à distância. Também gostaria muito de agradecer a presença da doutora Letícia, que aceitou o convite dessa aula, a presença do nosso coordenador, professor Miki, e de todos os ligantes aqui na reunião do Google Meet. Também, especialmente, a ABLAC, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia, que tá tudo certo com o áudio? Algum problema? Bom, vamos falando aí. Também agradecer a ABLAC pelo apoio. O tema da aula de hoje é sobre nódulos cervicais. Gostaria de falar também para vocês prestarem atenção nos links que vão ser liberados na descrição do vídeo. Um no começo, agora da aula, e um no final, que é para comprovar a participação de vocês, tá bom? Estamos aqui com o professor Miki, então. Professor, se o senhor quiser dar um alô para o pessoal. Boa noite, pessoal. Parabéns de novo, né, sempre por essa iniciativa. Hoje a gente vai ter a oportunidade de assistir uma palestra que é muito importante, né, sobre nódulos cervicais. É uma das alterações muito frequentes que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Tenho certeza que esse Natal, quando vocês estiverem reunidos com a família, vão achar alguém da família que vai falar assim: eu tô com um caroço aqui no pescoço, doutor, pode me dizer o que é que está acontecendo? Então, essa palestra hoje é muito importante para vocês terem uma noção. E eu queria agradecer aqui a participação da doutora Letícia, né, cirurgiã de cabeça e pescoço, que logo vai ser bem apresentada, e aceitou o nosso convite. Estou muito contente aqui com a participação de todos. Muito obrigado. Boa palestra para vocês. Obrigada, professor. Agora o Bahia, nosso tesoureiro, vai apresentar a doutora Letícia para vocês. Opa! Então, boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, doutor Miki, doutora Letícia. Bom, como a Laura já disse, eu sou tesoureiro, meu nome é Pedro Henrique, ou como o pessoal da faculdade me conhece, é o Bahia. E eu queria agradecer, gostaria de agradecer em nome de todos os ligantes a presença da doutora Letícia Franceschi, desculpa se eu estiver falando errado, Franceschi. Desculpa. Muito obrigada por ter aceitado a dar essa aula para nós. É com muita satisfação que estamos recebendo a sua presença. A nossa liga tem um projeto de expansão do conhecimento clínico cirúrgico gradual. Então, portanto, para abordar temas mais específicos das subespecialidades cirúrgicas, nós convidamos palestrantes e pedimos para eles escolherem um tema específico que seria relevante e a ser introduzido ao nosso conhecimento. Então, a doutora Letícia escolheu um tema bastante pertinente, né, que são os diagnósticos diferenciais de nódulos cervicais laterais, o qual apelidamos carinhosamente de nódulos cervicais. E será de um grande prazer poder desfrutar do seu conhecimento. Mas antes disso, eu queria, né, te apresentar, né, doutora Letícia. Então, para todos que estão ouvindo e não conhecem a doutora, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de São Carlos, fez residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia de Cabeça e Pescoço pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela atua no Hospital dos Fornecedores de Cana, na Santa Casa de Misericórdia, e na Unimed, né, em Piracicaba.
além de realizar atendimentos na clínica com vida, né? Antes de passar a palavra para a doutora Letícia, gostaria de enfatizar a todos que estão nos ouvindo que estamos passando pelo Julho Verde, que é a campanha em que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, há anos, vem mobilizando autoridades e celebridades em meios de comunicação para alertar sobre os cuidados com a saúde, a ter um diagnóstico precoce e rápido para ter o início de tratamentos pela cura do câncer na cabeça e pescoço, né? Já que tem os principais problemas para o tratamento e diagnósticos tardios, que ocorrem em cerca de 60% dos casos, deixando sequelas para os pacientes, né? Então, logo, hoje teremos uma grande oportunidade de aprendizado, enquanto acadêmicos, ouvintes, todos os profissionais que devem estar nos ouvindo no YouTube, para podermos aprendermos sobre diagnósticos diferenciais de nódulos cervicais e somar as causas. Então, com a doutora, passo a palavra, por favor. Doutora Letícia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade. É um prazer imenso a gente conseguir divulgar um pouco da nossa especialidade, que ainda é bem desconhecida, né? Tanto no meio ainda na graduação, pouco abordada, né? Porém, os nódulos cervicais são muito comuns, né? Nós sabemos aí que ainda causam um estigma, né? O nódulo ainda remete a câncer, ainda tem um estigma, então acaba vindo junto com o medo, né? Eu escolhi esse tema para mostrar para vocês que dá para a gente ter uma noção básica, dá para a gente ter uma abordagem na graduação que vai fazer diferença na primeira consulta para vocês. É muito raro um paciente com um nódulo cervical chegar diretamente para o especialista, né? Normalmente vai para o generalista ou na atenção básica, né? Ou até mesmo no pronto-socorro, não é incomum. E nós precisamos, como médicos, cuidar do paciente. Às vezes a gente não sabe cuidar da doença, né? Mas precisamos cuidar dele. E ele, às vezes, o que ele tem naquele momento é muita preocupação. Se nós conseguirmos dizer para ele que aquele nódulo não precisa ter uma preocupação naquele momento, já pode resolver uma boa parte da demanda do paciente. Eu dei o nome da aula, vou compartilhar com vocês aqui. Eu dei o nome da aula como nódulos laterais do pescoço. Por que laterais? Porque a gente vai justificar a não falarmos da tireoide, né? A tireoide é uma glândula tão importante que ela merece uma aula só para ela, tá? Ainda não? Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá. Acho que agora foi. Deu, né? Tá bom. Bom, como aí o Bahia já apresentou, né? E eu fiz a graduação na UFSCar, e as residências, né, de cirurgia geral e de cabeça e pescoço pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, tá? Eu vou apresentar a aula baseada num caso clínico, até para vocês começarem a pensar aí, nós vamos esmiuçar cada detalhe desse caso, tá? Depois eu vou passar um pouco para vocês como vai ser a estrutura da aula. Então, o caso é um paciente masculino, de 35 anos, eletricista, solteiro, natural do interior de São Paulo, que vem com uma queixa de caroço no pescoço há um mês. Ele afirma que esse nódulo é na região lateral, que aumentou nesse período enquanto ele aguardava consulta. Ele disse que o surgimento foi de um dia para o outro,
nega dor local, não teve perda de peso, não teve febre, não teve sudorese noturna, não teve disfonia, disfagia ou dispneia. Não tem nenhuma comorbidade, não tem nada de antecedente familiar digno de nota, e como hábito e vício, ele é um paciente tabagista, fuma aproximadamente 1,5 maço a 22 anos, começou a fumar aí com seus 13 anos. Costuma tomar uma lata de cerveja no jantar e aumenta o consumo de bebida alcoólica aos finais de semana. O exame físico dele, um paciente em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, afebril. No exame da horoscopia, né, avaliação da boca, não tinha nenhuma alteração. E o pescoço, esse nódulo que vocês podem ver na imagem aí, de 3 centímetros, na região lateral esquerda, amolecido a palpação, móvel, não aderido a planos profundos. Então, aqui é a estrutura da aula. Primeiramente, a primeira estrutura da aula é vocês podem me interromper a qualquer momento, eu estou acompanhando o chat aqui também, tá? E a Laura, o pessoal da Liga, também pode me interromper a qualquer momento, se surgir dúvida que eu não vejo, tá? Mas depois, no final da aula, a gente consegue também fazer um momento aí para dúvidas. A primeira questão, nós vamos abordar a partir de diagnósticos sindrômicos, tá? Que é uma forma de guiar um pouco o raciocínio para vocês, para aquilo que a gente conversou, né? De acordo com os diagnósticos diferenciais mais importantes, mas o mais importante, saber se o paciente, se é uma coisa tranquila, que vai melhorar espontaneamente, ou, no outro extremo, se é uma neoplasia, às vezes avançada, que precisa aí de uma abordagem mais agressiva, mais rápida, mais urgente, né? E, a partir disso, a gente vai esmiuçar os dados relevantes da anamnese, desde a idade do paciente, como que é a evolução de cada sintoma, os sintomas associados. Nós vamos falar tudo isso de acordo com, para cada diagnóstico sindrômico, né? O exame físico dirigido, que na cabeça e pescoço também acaba sendo um pouco específico, né? E também para cada suspeita clínica, você tem que fazer um exame diferenciado. E vou falar um pouco da abordagem diagnóstica inicial. Tem algumas coisas, algumas pegadinhas aí, né, dentro da cabeça e pescoço, muita coisa a gente vê de condução errada pelos colegas aí, que acaba tendo uma repercussão importante. Nós vamos enfatizar muitas coisas aqui na aula, tá? Principalmente de coisas assim que a gente vê no dia a dia. Vocês vão ver que, por mais que a cabeça e pescoço seja uma especialidade ultra especialista aí, a gente lida com sintomas muito comuns, tá? Então, vamos lá. Dos diagnósticos diferenciais, aquela abordagem sindrômica que eu falei para vocês, nós vamos começar pelas neoplasias, que são o que vocês estão esperando de mim aí. Vamos falar, por outro lado, quando a gente espera que isso seja alguma coisa inflamatória, autolimitada. As infecciosas, né, como suspeitar, alguns tratamentos são muito específicos. Também vamos ficar aí mais na parte de diagnóstico, de suspeita. As congênitas, né, as doenças congênitas, e também osteomusculares, traumas e até os cistos epidêmicos, que são patologias bem simples, às vezes, mas que também podem causar tudo isso que a gente falou, de preocupação, e é muito importante que a gente saiba identificar. A primeira coisa que eu queria enfatizar para vocês é que nós temos o que eu chamo de nódulos da anatomia. Na verdade, não é incomum o paciente chegar para a gente falando que identificou um nódulo no pescoço. Isso é uma estrutura anatômica, porém que ele desconhece.
Em que situações são mais comuns isso? Familiar que teve o diagnóstico de linfoma, de alguma doença neoplásica na família e que acaba inconscientemente fazendo o autoexame e identificando esses nódulos aí. Eu queria que vocês fizessem esse movimento aí, como está na foto da imagem aqui da moça, e queria que vocês identificassem pelo menos essas duas estruturas aí que eu estou mostrando para vocês. Bem na região submandibular, vocês vão palpar a glândula submandibular. Ela é uma estrutura nodular, né? E se você for um pouco mais para medial, nós vamos identificar aí o bulbo carotídeo. Não é legal a gente ficar massageando, né? Mas se vocês palparem de leve aí, vocês vão ver que tem um outro nódulo que pulsa, né? Que é o bulbo carotídeo. E vamos lá, então, para as neoplasias agora. Nós temos, dentro das neoplasias, desde as neoplasias malignas, a mais importante no nosso meio é o SEC, né? Mas temos os lipomas. Os lipomas são muito comuns na região da face, do pescoço, que são doenças benignas, são neoplasias benignas, e de evolução muito tranquila, que a gente vai aprender aqui também a identificar. Dentro da cabeça e pescoço, a nossa neoplasia mais, não diria mais importante, mas a mais comum, a que demanda mais cuidado do especialista, é o carcinoma epidermoide, que é o motivo aí do Júlio Verde, que, como já foi apresentado para vocês. O Júlio Verde é uma campanha nacional para conscientização da população, até mesmo dos profissionais de saúde. Inclusive, essa aula foi muito importante aí, como uma das formas de divulgação. E o SEC é o tumor maligno que causa maior mortalidade dentro da especialidade, e que, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos aí 60%, 80% de diagnóstico nas fases tardias, T3 e T4, né? Estadio clínico avançado, e que, nesse momento, já tem uma mortalidade aí bem significativa. Temos, claro, a questão de que esses tumores, nós vamos falar mais detalhadamente, mas eles acontecem em pacientes tabagistas e etilistas, logo, é muito mais comum na população de renda mais baixa e com menos acesso à saúde. Então, nós vamos ficar um tempão aí falando do SEC, como que é a manifestação dele, e como que isso aparece como nódulo cervical. Os tumores de tireoide, eu falei para vocês que nós não vamos falar da tireoide em si, mas nós vamos falar dos nódulos cervicais laterais. De nódulos tireoidianos. Tumores de glândula salivar, parótida e submandibular. Tumores de pele são muito comuns darem essas metástases linfonodais, né? E, às vezes, a gente nem identifica o tumor primário, principalmente, por exemplo, o melanoma. Nós temos, às vezes, o tumor primário muito pequeno, lesões aí de couro cabeludo, que acabam tendo essa drenagem para linfonodos cervicais e se manifestando como nódulos cervicais, tá? Os linfomas são os tumores propriamente ditos, né, dos linfonodos cervicais, então não é incomum também os linfomas se manifestarem primariamente como nódulos cervicais. É claro que tem nódulos em outras cadeias linfáticas, nós vamos... Linfonomas, né, que são tumores aí de origem neural, que no pescoço também nós temos inúmeros nervos, podem também se manifestar como nódulos. Os lipomas que eu já falei para vocês, neoplasias benignas aí de origem das células adiposas.
E os tumores glômicos, né, ou do bulbo carotídeo, que são tumores benignos, de origem ali bem no bulbo carotídeo, que também vamos ter que lembrar dele, tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Laura? Nada, né? Então, qualquer coisa me interrompa, tá? Letícia, Oi. você vai falar agora como que a gente chega no diagnóstico, né? Como é que a gente, o que é importante a gente saber na história, né? Isso. Agora nós vamos por partes. Esse slide aqui foi uma abordagem geral. O foco é esse aqui, ó, pessoal. Falar a partir de cada dado da anamnese, o que a gente vai ter de pistas para chegar em alguma conclusão aí, se isso pode ser uma neoplasia, se pode ser um nódulo maligno, né? Vamos começar agora, propriamente dita a aula, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente tem um nódulo cervical e suspeitamos de uma neoplasia, a idade é muito importante, tá? O nódulo cervical numa criança, como vocês estão vendo aí na imagem, nós vamos falar várias hipóteses de nódulos cervicais em criança. Quando nós pensamos em neoplasia, nós tendemos a pensar em linfoproliferativas. Os nódulos metastáticos que eu falei para vocês, de carcinoma epidermoide, eles tendem a acontecer com o avançar da idade, porque eles têm uma dependência de fatores externos, como álcool, tabagismo, nós vamos falar também da história. Mas nos jovens, a gente não pode esquecer das doenças linfoproliferativas. Então, o linfoma, como eu falei para vocês, tá bom? E quando o paciente tem mais idade, principalmente os idosos, a gente já tem que pensar se aquele nódulo cervical não pode ser uma metástase em um dos linfonodos cervicais, tá bom? O sexo é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês a tabela do INCA, de incidência de câncer, né, aqui de 2020, e o que está grifado aí para vocês são os tipos de câncer que podem dar como manifestação inicial um nódulo cervical, tá? Nós temos aí o de cavidade oral, que eu falei para vocês, que para a gente é o foco, e de laringe, que é um outro tumor muito importante na cabeça e pescoço. A cavidade oral, vocês veem que ele é o quinto mais comum entre os homens no Brasil. E o de laringe está aí também entre os 10. Já nas mulheres, a gente tem da glândula tireoide, como eu falei para vocês, né? O Dr. Mick está aí provavelmente para a gente, né? Que o estômago pode ter como manifestação um nódulo cervical, né? É uma manifestação rara, mas que ganhou, inclusive, aí um epônimo, né? O linfonodo aí de Vichel. E o câncer de estômago está presente aí entre os mais importantes da incidência no Brasil. Câncer de mama, né, que é o câncer mais comum em mulheres, também pode se manifestar como nódulo cervical, tá? Então, na hora de ver o paciente, a gente tem que pensar aí, de acordo com se é um homem, a gente tem que lembrar desses tipos de câncer. Se é mulher, lembrar da tireoide, que é muito comum, tá? Os hábitos, como eu falei para vocês, eu vou falar muito na aula aqui sobre etilismo e tabagismo. Um paciente com nódulo cervical que tem o hábito de beber e de fumar com uma carga tabágica aí já grande, como a do nosso paciente, que apesar de ter 35 anos, ele já tem aí uma carga tabágica significativa. Também tem um consumo de bebida alcoólica significativo, tá? Nós sabemos que para os tumores de cabeça e pescoço, principalmente o carcinoma epidermoide, o álcool e o tabaco, eles agem em sinergismo. Ambos, quando utilizados juntos por bastante tempo, eles chegam a aumentar até 25 vezes a chance de ter
de desenvolver aí um tumor de cabeça e pescoço, tá? De boca, faringe, laringe. Então, é muito importante a gente ter esse dado na anamnese. E a evolução, né? Quando a gente pergunta aí para o paciente quando apareceu esse nódulo, a gente precisa saber se apareceu recentemente, como diz o nosso paciente, ele disse que surgiu de um dia para o outro. Será que isso é possível? Nós vamos falar aqui também. Quando nós temos uma evolução aí de anos, também nos sugere outra coisa. Nós temos aí, que eu falei para vocês, o lipoma, né, é uma neoplasia benigna, ele tem anos de evolução. Às vezes o paciente notou só aquele dia, mas ele tem isso há muito tempo, né? Já uma doença maligna, a gente tem um crescimento acelerado, né? A velocidade de crescimento já tende a ser contínua, né? E bastante acelerada, né? Sinais flogísticos, então, calor, rubor, né, dor, a gente pode ter em algumas neoplasias, mas a gente tem que pensar nas inflamatórias. Nós vamos falar aqui no exame físico como costumam ser esses sinais flogísticos na neoplasia, como costuma ser nas inflamatórias, né? As neoplasias, isso não acontece aqui nas neoplasias, né? Então, costuma ser uma coisa mais aguda, crescimento contínuo e progressivo, tá? Na neoplasia, a gente vai falar bastante aqui sobre esses sintomas, tá? Nós vamos esmiuçar cada um desses sintomas aí. Por quê? Como eu falei para vocês, o principal, o que a gente mais teme é que esse nódulo cervical seja secundário a um tumor primário, seja uma doença metastática, né? Então, é muito importante na anamnese nós procurarmos onde pode ter um tumor primário, que, na verdade, vocês vão ver que é um exame físico completo apenas, tá? Então, eu mostrei essa imagem para vocês, tá? As possíveis localizações que tem como tumor primário com característica de metastatizar para o pescoço. Então, cavidade oral, né? A gente tem que fazer um exame completo da boca, tem que fazer um exame completo da orofaringe, a forma melhor é a visualização direta, né? E para o especialista, cabeça e pescoço, otorrino, a gente acaba tendo um exame direto da laringe também. Mas nós precisamos aqui, o que a gente tem antes de examinar? Boca, vamos perguntar para o paciente, será que ele tem uma ferida na boca, né? Será que ele tem dor em algum lugar da boca, né? Na orofaringe, a odinofagia, disfagia, ele pode ter alteração da voz, engasgos. Nesse ponto, é onde a gente tem muita falha aí, infelizmente, do nosso sistema de saúde, tá? Não é incomum o paciente ter uma história de procurar, muitas vezes, o serviço de saúde com queixa de odinofagia, ter que tomar vários ciclos de antibiótico, com hipótese aí de amidalite, de faringite, quando, na verdade, se a gente fizer um exame bem feito dele aí da boca, a gente vai ver uma ferida como a da imagem aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, essa lesão aqui causa dor, diferente dos nódulos que eu falei para vocês, tá bom? Eu estou dando uma olhadinha nas perguntas aqui, pessoal. O doutor Mick perguntou a questão de tempo, né? E a questão dos outros cigarros. Nós temos, vamos voltar aqui um pouquinho, então, aqui na evolução do tempo de doença, né?
O nódulo cervical que se mantém aí por algumas semanas, sem essa história que eu falei para você, que eu vou falar para vocês nas inflamatórias, sem uma história de uma infecção de vias aéreas superiores, ou uma infecção que nos indique que tem uma relação direta com esse nódulo, a gente tem que se preocupar aí ao longo de algumas semanas. Se a gente fala 3, 4 semanas, a gente já começa a esperar uma involução. Mais do que o tempo que ele existe, a gente tem que pensar na evolução do nódulo, se ele está diminuindo, se ele está aumentando, né? Como que vai ser essa questão da evolução. Eu vou falar para vocês aqui, um pouco mais lá na parte de inflamatórias infecciosas, como que é a questão benigna, né? A benigna é outra conversa. Da neoplasia maligna, é isso que eu falei para vocês. Esse crescimento contínuo, um nódulo aí mais que um mês, mais ou menos, a gente já tem que começar a ficar de olho nele, a procurar um especialista, eventualmente fazer algum exame complementar. Sobre o cigarro eletrônico, a gente sabe que muita da influência da carcinogênese do cigarro é das substâncias, né, da nicotina e de todas as outras substâncias, mas o cigarro, os outros tipos de cigarro novos aí, a gente ainda não tem dados muito fidedignos aí da influência direta deles, mas a gente sabe que tem influência sim, tá? Inclusive, o narguilé, a gente já tem dados que fala que ele é muito pior que o cigarro para a questão de cancerização, né? Ele já tem aí a gente estima que é 5 vezes mais do que a influência do cigarro aí, tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui. Bom, eu estava falando para vocês aqui da odinofagia, né? Eu vou falar novamente a questão de ficar atento quando esse sintoma é recorrente, pessoal. Então, às vezes, vocês estão lá no PS, o paciente fala, tô com essa dor de garganta há muito tempo e apareceu um nódulo. Então, a gente vai ver lá na frente que pode ser uma doença inflamatória, né? Uma doença, um linfonodo reacional a uma amidalite. Mas o exame é importante e o tempo que eu falei para vocês. Às vezes o paciente tem uma amidalite há 3 meses. Isso é possível? Até pode ser uma infecção reincidente, uma bactéria resistente, mas a gente não pode deixar de pensar na neoplasia, tá bom? Então, vamos sempre lembrar daquele outro slide, evolução, reincidência, piora, progressão, tudo isso vai começar a fazer a gente pensar em neoplasia. Então, vamos lá. Que mais de sintomas associados? Eu falei para vocês que entre, né, os tumores que dão metástases cervicais, né, linfonodos, como metástase manifestando um tumor primário de cabeça e pescoço, um deles é a laringe, ele está entre os 10 mais importantes aí, mais incidentes, principalmente em homens no país. O tumor de laringe, ele pode estar localizado, como aí na imagem, que é na glote, tá? Então, é um tumor vegetante, aí vocês estão vendo aqui, é uma imagem de uma laringoscopia, tá? As cordas vocais, né, prega vocal, então, um tumor vegetante aí. Esse tumor dá uma disfonia, o paciente vai estar rouco, tá, na consulta. Então, a gente tem que lembrar, se o paciente veio mostrar pra gente um nódulo cervical e tá com uma disfonia, que também, novamente, a gente tem que lembrar do tempo, uma disfonia aí longa, progressiva, há mais de 3 semanas, a gente já vai começar a pensar em neoplasia. Nós vamos falar depois lá de novo dos linfonodos inflamatórios. Ele pode ter uma laringite, uma faringite aguda, viral, bacteriana, que vai causar uma linfonodomegalia? Ele pode.
mas nós temos que pensar no conjunto todo da evolução dos sintomas. Se ele tiver disfônico, com um nódulo suspeito, que também nós vamos falar no exame físico aí, nós precisamos lembrar do tumor de laringe, tá bom? Doutora, licença. Oi, pode falar. A Letícia Biral fez uma pergunta, Pode falar. acho que da imagem anterior, perguntando quais são as características dessa lesão que chamam a atenção para descartar processos bacterianos. Faringe, né? Essa aqui, né? A anterior. É essa mesmo. Isso, tá ótimo. Vamos lá. Quais são as características dessa imagem que descarta processos bacterianos e, consequentemente, faz o uso de antibióticos de forma errônea, assim? Certo. Então, assim, ó, que eu falei para vocês, a questão do tempo de evolução, né? Mas essa imagem aqui, ela é bem típica de um carcinoma epidermoide, tá? Por quê? Vocês veem que é uma lesão ulcerada, e ela tem as bordas elevadas, né, que a gente chama de exofítica, né? Ela chega a ser exofítica, ou seja, além da mucosa, né? E, diferentemente de uma lesão bacteriana, que você vê pus, você tem uma secreção, aqui você vê uma lesão importante da mucosa, ela está ulcerada e com essas bordas elevadas aí, tá? É como se fosse uma ferida. Ó, eu vou mostrar essa lesão aqui da língua para vocês. Vocês imaginam que essa mesma ferida que está na língua, ela pode se localizar lá na orofaringe, né? É como se ela tivesse ampliada em outra localização. A mesma imagem da língua pode estar no assoalho da boca, né? Então, aqui embaixo da língua, lá na bochecha, no céu da boca, tá? Então, essa imagem de ferida, como se fosse uma afta grande, né? Uma ferida com bordas elevadas, ulcerada, né? Deixa eu ver aqui o que mais que o Mick perguntou aqui. Temos. O Mick perguntou se a gente tem cadeias linfáticas para quais a metástase mais frequentes conforme a tumor. Sim. Eu falei para vocês aqui de lesões laterais, né, de nódulos laterais do pescoço, porque é uma forma da gente generalizar, né, porque tem muita coisa aí para a gente falar. Mas, sim, nós pensamos, por exemplo, quando o nódulo é submentoniano, submandibular, então ali mais nos níveis que a gente chama, níveis cervicais 1 e 2, a gente tem mais tendência a ser de origem da boca, língua, orofaringe, menos, orofaringe é mais lateral, mas aí seria mais a parte anterior da boca. E tumores de laringe acabam ficando nas partes mais laterais, níveis 2, 3 e 4. Mas eu acho aqui, Mick, que fica muito específico para a gente abordar. Nós vamos falar um pouquinho melhor. Ah, sim, tá, sem pulso. São lá na frente, nas inflamatórias, tá? Mas é isso que eu falei para vocês. Às vezes é difícil mesmo, na primeira consulta, diferenciar. Mas tem uma história mais longa. O paciente também, você não está errada, se você der um ciclo de antibióticos, estiver na dúvida, e pedir para o paciente voltar, né? O foco aqui é não esquecer dessa questão, tá? Não esquecer que pode ser uma neoplasia. Pode ser uma neoplasia inicial. Às vezes a gente também tem dúvida se é um processo inflamatório infeccioso ou não. Por isso que a gente tem que ver o contexto como um todo. Novamente, se é um paciente etilista, tabagista, a gente vai ficar muito mais atento do que se for um paciente jovem, sem fator de risco, nada, tá bom? Vamos falar do exame físico propriamente dito do nódulo, que a gente vai guiar um pouco essa suspeita nossa, tá? Tá travando muito?
Agora voltou lá, Letícia. Voltou? Nossa, entendi, tá ótimo. Então vamos lá. Eu perdi o meu chat lá, gente. Deixa eu só abrir o... Só um minutinho, pessoal. Tudo bem? Podemos voltar? Letícia, foca na aula e qualquer coisa que perguntarem a gente entra para te avisar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Desculpa aí. Então, vamos lá. Exame físico, né? Quando que a gente vai pensar em neoplasias, de acordo com a característica do nódulo, no exame físico, né? Então, de novo, a gente vai esmiuçar cada uma, tá bom? O tamanho do nódulo. O tamanho é importante? Claro que é. Então, um nódulo pequeno, como esse primeiro nódulo, essa primeira imagem aqui, nos faz pensar numa coisa inicial, uma coisa que está progredindo lentamente. Um nódulo como o da foto inferior aqui, que vocês estão vendo que até uma criança, né, já tem um tamanho maior, já são múltiplos nódulos, né, a gente já tem que ficar um pouco mais atento, pensando num processo neoplásico aí, tá bom? A localização no pescoço tem, como a gente já tinha comentado, tem importância? Tem. A gente falou aí da questão das neoplasias gástricas, de mama, né, eles têm uma tendência a ter uma localização aí mais à direita, né, como eu falei para vocês, os nódulos mais altos, né, na cadeia do nível 2, no nível 3, a gente já pensa mais em boca, né, os nódulos aqui supraclaviculares, a gente tem que lembrar dos órgãos abdominais, da mama, de outras distâncias, né, de esôfago, tá? Mas, de novo, a gente vai estar falando aqui como laterais, nódulos laterais. A regularidade do nódulo, a mesma coisa, se vocês verem aqui essas duas imagens, os dois são supraclaviculares, os dois têm um tamanho médio aí, né, uns 4, 5 centímetros aí, mas a gente vê que o nódulo da imagem inferior, ele é um nódulo regular, tá? O nódulo de cima, ele já tem uma irregularidade. Provavelmente, a consistência dele também, o de cima aqui, ele já é uma consistência mais endurecida. Tudo isso, quanto mais endurecido, mais irregular, maiores, né, mais nódulos, a gente tem que pensar mais no processo neoplásico maligno aí, tá? E a relação aí com tecidos adjacentes, tá bom? Isso aqui é muito importante nos casos das neoplasias. Vocês estão vendo aqui, na primeira imagem, que já tem uma ulceração, um comprometimento da pele, tá? Isso aqui indica pra gente que a chance de ser uma neoplasia maligna com envolvimento de tecido de pele ulcerando é muito grande. O que a gente vê nessa imagem, que é tipicamente uma imagem de um nódulo maligno, das outras coisas que a gente falou. Então, é um nódulo grande, a gente vê que pode ter outros nódulos aqui, a gente não consegue palpar, não consegue visualizar, mas parece que tem. Ele é um nódulo dos níveis mais superiores do pescoço, que vai, que é aquilo que a gente falou, né, nos níveis 2 e 3, irregular e provavelmente é endurecido. Esse nódulo que já mostra aqui embaixo, ele já é um nódulo mais posterior, né? E vocês podem ver pela imagem que ele está mais superficial, né? A gente vai palpar, né?
ele provavelmente ele não está aderido aí aos planos profundos, né? A gente tem que fazer essa palpação desse nódulo, para saber se ele está restrito ao subcutâneo, se ele tem já é fixo às estruturas profundas, que vão fazer a gente pensar mais numa neoplasia maligna aí, tá? E, muito importante também, a gente vê a questão das funções dos órgãos adjacentes, né? Na cabeça e pescoço, a gente é obrigado a saber muita anatomia, tá? Porque tem estruturas funcionais muito importantes aqui no pescoço. Então, se vocês virem um nódulo, por exemplo, na região submandibular, aqui, uma alteração da língua, né? O que aconteceu? Laura? Travou? Tá, tá bom. Então, assim, perda de função, como eu mostrei para vocês, se a gente tem alguma estrutura anatômica adjacente a esse nódulo que tem perda de função, então seja ela nervo, musculatura, né, o paciente está com alguma alteração da pele ali que eu mostrei de estar ulcerada, né? Fiquem calmos que a gente vai falar da parte infecciosa, pessoal. Sei que vocês têm essa ânsia de diferenciar o neoplásico do infeccioso. Mas vamos lá. E uma ferida que não cicatriza. Aquilo que a gente mostrou, a ferida na boca, a ferida na orofaringe. Então, são coisas mais... são sintomas mais arrastados, feridas que não cicatrizam, que têm dor, que evoluíram depois com o nódulo, tá? Ou naquela pele lá que a gente mostrou, né, ulcerada. Se é uma ulceração que não melhora, também a gente tem que pensar em neoplasia. Já fica mais afastada a questão da infecção, tá bom? E, principalmente, se a gente tem uma pista de um tumor primário. Então, o paciente está com um nódulo, com essas características que a gente falou, e uma disfonia, um nódulo e uma ferida na boca, um nódulo e uma investigação de um tumor de mama, né? Tudo isso a gente tem que lembrar e pensar que esse nódulo pode ser uma neoplasia metastática, tá bom? E para as inflamatórias, vamos pular para cá agora. O que de doenças inflamatórias e infecciosas podem causar um nódulo cervical? Né? As mais comuns, e o que o Dr. Mick falou para vocês, que acontece no Natal aí, né, com a família, normalmente é uma criança que entrou na escolinha e teve 5 gripes naquele ano, infecções virais, resfriados, e acabam tendo as adenites inflamatórias que a gente fala, né? Então, secundárias aí a qualquer infecção viral ou de vias aéreas superiores, pode ter adenite autolimitada, ou que fique até algum linfonodinho maior, que demora um pouco para resolver, mas é aquilo que a gente falou da evolução da neoplasia. Aqui é diferente, não é aquela evolução progressiva que vai aumentando, que não melhora, né? Então, aqui, como que é a história? A gente vai esmiuçar cada passo igual nas neoplasias, tá bom? Mas, aqui nas inflamatórias, a gente tem que pensar algumas outras importantes, tá? Então, por exemplo, o HIV na fase aguda. O HIV na fase aguda, ele faz uma adenite, uma síndrome febril junto, né, que é autolimitada, mas configura a fase aguda do HIV, que às vezes se a gente perder esse diagnóstico, a gente vai conseguir diagnosticar só numa fase tardia da doença, né, já numa fase de infecção oportunista e tal. Tem
a toxoplasmose, o citomegalovírus, que também são doenças autolimitadas, e que às vezes a gente faz o diagnóstico, mas muitas vezes a gente nem chega para a gente, né, de tão autolimitada e oligossintomática que são, né. As infecções bacterianas, então a gente tem aí mononucleose, a própria faringite bacteriana, que pode causar adenomegalia, mas, de novo, tudo que a gente falou lá no começo, elas tendem a melhorar junto com a doença. Então, você tem uma infecção de vias aéreas superiores, você tem um surgimento de linfonodos, às vezes podem ser bem aumentados, a gente vai mostrar aí na criança, que costuma ser mais exuberante, mas eles têm uma tendência à involução. Não é igual que a gente falou ali, de ser endurecido, ser bastante, aumentar, né, progressivamente, né, então tudo isso vocês têm que perguntar no início, tá? Vamos esmiuçar de novo daqui a pouco nos próximos slides. As doenças granulomatosas, tuberculose, PB-micose e até a da arranhadura do gato, que a gente não pode esquecer aí. A gente vai falar um pouco delas em cada passo aí da evolução. Então, de novo, vamos por partes. A idade. A idade, que eu acabei de falar para vocês, as crianças, ó. Olha essa imagem aqui interessante. Um menininho jovem, bem neném aí, com múltiplos linfonodos. Isso aqui, a gente tem que pensar em neoplasia, a gente não pode esquecer, né? A gente falou lá no começo, tem que acender a luzinha de doença linfoproliferativa, de linfomas. Mas, se essa criança tiver uma história de múltiplas infecções de vias aéreas superiores, ter iniciado, né, na escolinha recentemente, que aumenta essa exposição a diversos agentes infecciosos, e tiver uma história de involução, esses nódulos ao longo das semanas vão diminuindo, a gente vai atribuir a uma adenopatia reacional, que a gente fala, tá? O tempo não tem uma marca, assim, fixa, um mês, mas a gente costuma usar 4 semanas aí como um marco de ficar um pouco mais preocupado, sim. Febre, perda de peso, a gente vai falar aí nos sintomas associados também. Hábitos e vícios. De novo, a gente não pode esquecer do HIV, da fase aguda. Então, se é um paciente que tem comportamento de droga intravenosa, ou um profissional de saúde que teve alguma história de acidente aí com pérfuro, a gente tem que fazer essas pesquisas na história clínica de quando a gente tem a suspeita aí de alguma adenopatia reacional inflamatória, tá? Enfatizando de novo a evolução, quando a gente está pensando em uma doença que não parece neoplasia, a gente já investigou, fez a investigação dos sintomas, fez o exame físico completo, e o paciente está progredindo, tem uns linfonodos múltiplos, e que estão aumentando devagar, mas que não parece bem uma neoplasia, a gente precisa lembrar das granulomatosas, que é uma progressão lenta também, e que parece com múltiplas cadeias, às vezes não tem aquela, como a gente falou no começo, da neoplasia, que é mais nas cadeias laterais, mais altas, você pode palpar em outras regiões, axilar, tudo, né? Então, a gente tem que lembrar das granulomatoses, que são as tuberculoses ganglionares aí, principalmente, tá bom? Então, a gente tem que pesquisar nesse momento esses outros sintomas. Febre, perda de peso, se teve sudorese noturna, inapetência, isso também a gente vai lembrar do linfoma, mas também está presente aqui, principalmente nas granulomatosas, tá? Outro sintoma que é muito comum da gente ter na granulomatosa é uma supuração. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas tem um linfonodo parecido até com esse menininho aqui, que é um linfonodinho pequeno, mas que está inflamado, você vê que ele pode ulcerar, sair uma secreção que a gente chama de caseosa. A gente tem que lembrar das doenças granulomatosas e
da tuberculose ganglionar, tá? Então, de novo, a uroscopia, né? A gente tem que pensar na pele, às vezes uma doença de pele, uma dermatite, pode causar uma adenopatia inflamatória, são linfonodinhos mais pequenos, né, bem mais normais, assim, não é aquele linfonodo duro, grande, como a gente viu na neoplasia aí. E as mesmas características que a gente falou das neoplasias, a gente tem que pensar como é que seria aqui nas inflamatórias, tá? Então, não vai ser aquele tamanho de linfonodo. Muito difícil você ter um linfonodo inflamatório com 4 centímetros aí, tá? Normalmente, são assim, ó, né? E quando tem esse vermelhidão, que você vê que pode ter vai falar, será que é um abscesso? Mas aí não tem vários abscessos, né? Tem vários parecidos com esse aqui, a gente tem que pensar no da vida, mas é muito incidente na primeira, segunda década de vida, até na terceira década, tá? O cisto do segundo arco branquial é o mais comum, né? Tem essa relação com IVAS, por isso que é importante. Por que ele tem relação com IVAS? A fisiopatogenia do cisto branquial é a ausência do fechamento, né, da fístula e da formação da fenda branquial. Então, a gente permanece com uma comunicação, como vocês podem ver na imagem A aqui, essa vermelha aqui, da imagem vermelha, que você tem um caminho desde a orofaringe até aqui em íntima relação com os vasos, com a veia jugular, com o esternocleido, e pode formar um cisto aqui, né? Você pode ter uma persistência desse pertuito. E, muitas vezes, como a infecção de vias aéreas superiores, você causa uma inflamação e um enchimento desse cisto aqui, tá? Então, isso pode ser uma causa de crescimento rápido de nódulo. O paciente não tinha nada e teve um crescimento aí de dias de um nódulo único, em geral, muito íntimo contato aí com o esternocleidomastoideu, tá? Vamos pensar, então, de novo, pensando nas congênitas, de acordo com cada característica da história. Vocês veem que tem muita criança, né, com nódulos cervicais. A gente lembra só das neoplasias, mas tem muita doença que se manifesta na infância, tá? Então, ó, todas essas 3 imagens podem ser um cisto branquial, né? Agora, esse neném aqui, a gente já pode pensar mais nas outras patologias que eu falei para vocês. Higroma cístico, linfangioma, tá? Que a gente não vai entrar tanto em detalhes na aula aqui hoje. A velocidade de crescimento é uma das coisas que pode chamar atenção para a gente. Um cisto, ele pode crescer em 2 dias, tá? Por quê? Porque é um enchimento. O cisto se enche de líquido, tá bom? E ele pode também involuir espontaneamente. Então, quando o paciente chega, apareceu esse nódulo aqui, eu já tive ele há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ele involuiu espontaneamente, e agora ele ressurgiu. Às vezes o paciente não se lembra de infecção de vias aéreas superiores associadas, mas é interessante a gente perguntar isso daí também, tá? Ele pode ter sinais flogísticos e supurar. Não é comum, tá? Mas ele pode formar até um abscesso cervical aí, por uma infecção do cisto branquial. Por isso que a gente tende a operar também esse cisto, tá? E essa imagem mostra que ele pode ser muito grande, tá? O que eu falei para vocês aí, que pode aumentar e diminuir muito rapidamente. A origem do cisto branquial, a gente separa em de primeiro arco, segundo arco, terceiro arco, né? E aí ele se divide aqui
de acordo com a origem, a altura do esternocleido. As anomalias do primeiro arco branquial tendem a ser mais na face, aqui relacionado à região pré-auricular aqui. O de segundo arco branquial, que eu falei para vocês, tendem mais a aparecer na região mais superior do esternocleido, tá? E de terceiro arco, são mais inferiores aqui, mas são bastante raros, tá bom? Fazendo um comparativo lá com os nódulos inflamatórios e os neoplásicos, aqui a gente vai ter um cisto, um nódulo, né, às vezes mais aumentado de tamanho, então ele pode sim ter aí 4 centímetros, ao contrário do que a gente pensa normalmente na adenopatia inflamatória, mas ele tem as características que a gente pensa mais em benigno, que são regulares, a consistência amolecida, ele não tem ele não é aderido nos planos profundos lá, tá? E você consegue, às vezes, até identificar pelo exame físico que tem uma consistência cística, né? Eu coloquei o cisto aqui dentro dos nódulos cervicais, porque realmente, às vezes, a gente acha que é um nódulo, e ele é um cisto, pode ser um cisto simples, tá? Que tem a consistência de líquido mesmo no seu interior, tá? Vocês lembram daquela imagem que eu mostrei para vocês de um nódulo bem restrito à superfície, né? Aqui é completamente diferente. A gente às vezes palpa em pessoas um pouco mais musculosas, assim, mais fortes, a gente palpa o esternocleidomastoideu e a gente percebe que o nódulo tá profundo, tá posterior. E isso é uma característica também do cisto branquial, tá? Porém, ele não tem nenhuma relação de invasão, de perda de função das estruturas adjacentes, porque ele é uma patologia benigna, tá bom? E eu quero lembrar para vocês aí dos anexos, né? O cisto epidérmico pode aparecer de diversas formas, e às vezes eles aparecem como nódulos grandes na parte lateral do pescoço. Eles são muito comuns em face e pescoço em relação a outras partes do corpo, né? Face, pescoço e tronco, né? Principalmente. São causados pela alteração estrutural na composição folicular. E também, a gente pensando na evolução, ele tem uma evolução arrastada, ele tem, às vezes, o paciente fala, isso aqui surgiu ontem, mas se você perguntar para ele se ele tinha um nódulinho, um cistozinho aí nessa região, às vezes ele tinha muitos anos, e ele pode ter aparecido um sinal flogístico, uma saída de secreção recente, às vezes até uma infecção que fez um crescimento rápido e acelerado, por uma infecção de um cisto prévio. Então, daquilo que a gente falou, o crescimento rápido, uma coisa endurecida, também, se a gente pesquisar na história clínica, a gente pode ter essa informação aí, tá? E, muitas vezes, ele tem vários episódios. Inflamou esse cistinho, fui no posto, tomei um antibiótico, melhorou, ele voltou agora a crescer, né? Voltou a infeccionar, e se a gente fizer essa expressão, a gente ele mesmo fala para você, às vezes vaza uma secreção aí de mau cheiro, né, que pode arremeter aí um cisto sebáceo, tá? Aqui, novamente, vamos lembrar aquela sequência que a gente falou, ele pode ser grande, ele pode ser pequenininho, normalmente ele está restrito à pele, tá? Se você fizer o exame físico e tentar mobilizar esse nódulo, ele também não vai estar aderido aos planos profundos, vai estar mais restrito à pele, que se movimenta, tá? E não tem comprometimento aí dos órgãos adjacentes, tá bom? São regulares, né? E pode ter, novamente, aí esse ponto, esse orifício aí de fístula. Eu coloquei a parte osteomuscular aqui, porque também não é incomum as pessoas pensarem que é um nódulo cervical
quando na verdade é uma contratura do esternocleidomastoideu, tá? Então, algum estresse, alguma distensão muscular em esporte, pode causar essa falsa sensação aí de nódulo na região do esternocleido. A principal pista que a gente tem é que o paciente tem muita dor à movimentação, né? Mas pode acontecer dele sentir dor só local, e a gente ficar preocupado pensando que pode ser um nódulo aí mais profundo, tá? Então, a dor é uma pista pra gente aí, a gente falou de dor várias vezes, né? Desde a neoplasia, em que os nódulos são indolores, os pacientes tendem a não se preocupar com eles, até os linfonodinhos reacionais, que tendem a ter uma dor mais importante, e o paciente muitas vezes procura o serviço com um pouco mais de frequência, e a dor da contratura muscular aí, que faz o paciente, às vezes, palpar o próprio pescoço, que eles nunca fizeram antes, né? E aí acha que tem algum nódulo também. O trauma, a gente tem que lembrar de alguns casos específicos, assim. Então, o paciente pode ter tido um trauma antigo e fazer um hematoma que infecciona, tá? Um hematoma, um coágulo, como se fosse um coágulo retido que faz uma infecção e pode se transformar em um abscesso. Então, aqui na imagem, você vê que o paciente tem sinais de escoriação ali na pele, né? Essa imagem é um caso mais raro, mas que a gente não pode esquecer, que é de um pseudoneurisma, né? Um trauma vascular que causa um pseudoneurisma e uma massa aí pulsátil, né? Uma massa que pode confundir a gente pensando no nódulo e que pode ser muito ruim se a gente eventualmente fizer alguma intervenção aí sem pensar nesse nódulo, tá bom? Nós vamos falar um pouco de exames complementares, mas vocês podem perceber que é muito diagnóstico diferencial. Tanto que eu estou tentando aqui falar para vocês de pistas da parte propedêutica para a gente se guiar para um lado ou para o outro, tá? Porque realmente, se a gente não tiver uma suspeita definida, a gente não consegue fazer uma investigação de tudo isso que eu falei para vocês, né? Tô vendo aqui as perguntas, tá? Tá tudo bem. Então, os exames laboratoriais. Não custa a gente fazer um hemograma, até para ver as questões infecciosas, né? E uma sorologia aí de HIV, CMV, toxo. A questão da pesquisa da Bartonella, né, que é a doença da arranhadora do gato, é só se você tiver suspeita, né? Você não vai sair pedindo isso para todo mundo, tá? De exame de imagem. Tudo que a gente falou no exame físico, a gente vai tentar analisar no exame de imagem, tá? Todas as características que eu falei para vocês que sugerem uma neoplasia, então, a questão de ser um nódulo, ser múltiplos linfonodos, o tamanho, de ele ser heterogêneo, tudo isso a gente vai avaliar no exame de imagem para comprovar a nossa suspeita clínica, tá? Então, por exemplo, se o nódulo, a gente já viu no exame físico que ele é muito bem delimitado, a consistência amolecida, não tem relação não é fixo aos planos profundos, a gente pede um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, ele tem a consistência toda lipomatosa, ou seja, ele é todo preenchido de gordura, às vezes o radiologista fala pra gente, olha, isso aí é um lipoma, uma neoplasia benigna e tranquilo, tá? Mas, normalmente, o lipoma, a gente consegue falar no exame físico. Fala pro paciente, isso aqui parece um lipoma. Isso é uma coisa que vocês têm que saber para, na primeira consulta, já tranquilizar o paciente, tá? Então, assim, exame de imagem. O nódulo heterogêneo, que pode ter um componente cístico, mas tem muito componente sólido, a gente já começa a pensar aí em neoplasia, né? Se por acaso é um linfonodo, a gente vai falar como é que a gente analisa melhor, mas se é um linfonodo aumentado de tamanho, mas que ele se mantém
as características anatômicas de um linfonodo, a gente pode falar pelo exame de imagem, ó, é um linfonodo tipicamente reacional, nós não precisamos nos preocupar nesse momento. Ou, é um linfonodo, mas ele está perdendo a sua estrutura anatômica, ele está começando a ficar suspeito. Então, a gente começa a pensar em neoplasia novamente, tá? É pelo exame de imagem que a gente avalia que aquilo lá é um cisto simples, né? Então, é um cisto. Aí a gente vai saber, um cisto na topografia, na anatomia de um cisto branquial, pode ser um cisto branquial. É um cisto restrito à epiderme, pode ser um cisto epidérmico, um cisto sebáceo, né? Então, tudo que a gente falou da suspeita clínica, da propedêutica, a gente vai fixar aí no exame de imagem. O tumor vascular também, um glomus carotídeo, a gente vai fazer o diagnóstico pelo exame de imagem, tá? Ou mesmo se é um abscesso, às vezes, como a gente falou, o trauma fez um abscesso que tá ali, ou um hematoma, que é alguma coisa que tá mais nodular, e, na verdade, é um abscesso, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Então, além dessas características, aqui a gente vai ver nessas imagens a profundidade, né, e a relação anatômica que eu falei para vocês. Então, ó, essa primeira imagem, a gente consegue ver que é um cisto, tá bom? E provavelmente aqui, ó, bem restrito aqui a superfície, tá? Tem um trajetinho aqui fistuloso, ó, pode ser um cistinho aí da epidérmico, da superfície. Já esse aqui, ó, a segunda imagem, ele é um cisto também, tá? Então, é uma imagem cística, você vê que não é heterogêneo, ele tem todo o conteúdo homogêneo, só que ele está numa topografia suspeita para a gente aqui, ó, suspeita do quê? Suspeita de um cisto de origem congênita, um cisto branquial, por quê? Ele está abaixo do esternocleidomastoideu, né, e íntima relação com as veias jugulares aí, a veia jugular e as carótidas, os grandes vasos. Já esse outro aqui, ó, vocês veem que é um nódulo posterior, é um nódulo cervical mais posterior. Mas eu trouxe ele aqui para vocês, porque ele é a imagem típica de um lipoma, tá? Então, é uma estrutura restrita aqui ao subcutâneo e com uma consistência totalmente de gordura aí. Então, pela imagem, a gente consegue dar o diagnóstico de lipoma. E quando é um linfonodo, o que o exame de imagem pode falar para a gente? O ultrassonografista vai avaliar, basicamente, a anatomia do linfonodo, tá? Então, se o linfonodo tem um tamanho, está um pouco aumentado, como eu falei para vocês, 2 centímetros, ele ainda pode ser um linfonodo simplesmente que está reagindo a um processo inflamatório infeccioso. Então, ó, eles vão analisar o tamanho, se é um linfonodo regular, dentro dessa forma do linfonodo, a gente tem que pensar na borda, se a borda está irregular, ele já está perdendo a anatomia. Se ele tem o hilo é uma estrutura anatômica normal, uma estrutura da normalidade do linfonodo. Se ele está perdendo o hilo, a gente tem que pensar que ele pode estar sendo infiltrado aí por uma neoplasia. A relação altura e largura. O linfonodo normal, ele é oval, tá? Então, aqui, ó, ele tem essa forma dessa imagem aqui primeira, tá bom? Então, o ultrassonografista, ele vai fazer medições, vai fazer a relação da altura e largura, tudo pensando em escrever lá, linfonodo tipicamente reacional, ou linfonodo arredondado, com presença de necrose central. A necrose central é muito ruim para a gente. A necrose central indica que tem uma infiltração neoplásica com necrose. Então, a gente vai pensar em tumor, tá bom? E a biópsia? A gente faz a biópsia. Esse aqui, talvez, gente, quem tá dormindo aí, tá na hora de acordar, viu? Talvez seja a parte mais importante da aula, tá? Tem toda essa questão do nódulo cervical, o que é, se é benigno, se é maligno, e a gente tem a tendência, né, na medicina, a fazer biópsia. Toda a gente quer uma biópsia para saber se é câncer, não é isso? E aqui não é assim, tá?
a gente não pode fazer biópsia em todo mundo. E eu vou explicar para vocês o motivo. Guardaram essa imagem, eu espero, hein? Então, assim, ó, eu falei para vocês que as neoplasias de cabeça e pescoço, um componente muito grande é o carcinoma epidermoide, né? De origem na boca, orofaringe, laringe, que tem como disseminação linfonodal a sua principal forma de progressão aí. E esses pacientes, eles têm uma mortalidade alta quando eles têm essa metástase linfonodal. Normalmente, é a forma de que eles vão falecer, da metástase linfonodal. Não é pulmonar, não é sistema nervoso central. Então, normalmente, é a doença do pescoço que vai ditar se esse paciente tem uma chance boa ou não de sobrevida, de cura. Então, é por causa desse grupo de pacientes que a gente tem que ter muito cuidado na condução da investigação desses nódulos cervicais, tá? Essa imagem que eu trouxe para vocês é de um artigo, né, do novo TNM, né? O TNM foi atualizado aí em 2017. E o que mostra essa curva? Essa curva é a mudança da classificação do N. O N é o linfonodo da classificação TNM, né? E nessa última atualização do TNM, eles incluíram o N3B. Tá? O N3B, eu nem vou entrar em detalhes para vocês, é só para vocês saberem que essa classificação se refere ao paciente que teve um linfonodo comprometido, a cápsula do linfonodo foi comprometida por neoplasia, tá? Então, o que eu falei para vocês, às vezes o linfonodo que era ovalzinho, com um hilo bonitinho, foi infiltrado por neoplasia, a neoplasia vai crescendo dentro do linfonodo, vai mudando a arquitetura dele, e em determinado momento, ele extrui a cápsula, né? Então, ele faz o que a gente chama aí, que está super na moda, extravasamento extranodal, né? Além disso, a gente considera outras coisas para classificar a linfonodomegalia. Mas, se o linfonodo tem o extravasamento extranodal, ele encaixa diretamente no N3B, tá? Então, se ele é um paciente que tem um tumorzinho pequeno na língua, 1 centímetro, tem um linfonodo cervical de 2 centímetros, tá? 1,5 centímetros, um único linfonodo, ele é classificado no N1, tá? E a curva de sobrevida dele aqui, ó, sobrevida global, é o verdinho, tá? Nós não estamos falando de quem não tem linfonodo, que vocês estão vendo aqui que a sobrevida é muito maior. Nós estamos falando daquele que apareceu para vocês com um nódulo. Ele é o verdinho. Então, a sobrevida dele, ó, em 2 anos, é aqui 70% aí, tá? Se ele vai num médico que olha aquele linfonodo e tem o ímpeto de biopsiar o linfonodo, e ele é um carcinoma epidermoide, ele vai fazer, para ele biopsiar, ele tem que violar a drenagem linfática. Então, às vezes, você transforma um nódulo pequeno num N3B, e a curva de sobrevida do paciente é essa aqui, ó, a vermelha, tá? Então, é isso que eu queria, é uma mensagem muito importante da aula para vocês. Aquela biópsia linfonodal, ela só pode ser feita depois que a gente excluir que não se trata de um carcinoma epidermoide metastático, porque aí o tratamento é completamente diferente. Então, como que a gente vai fazer isso? Pela punção, a famosa PAF, punção aspirativa por agulha fina, tá? A PAF vai diferenciar, por exemplo, se aquele linfonodo, aquele nódulo, é uma neoplasia de uma linhagem epidérmica, neoepidermoide, ou se é linfóide, né? Se na punção vier linfócitos, a gente pode fazer uma análise, ó, tem atipia, então vamos pensar no linfoma aí, tá? Ou não. Classicamente, ó, linfócitos típicos, deve ser uma adenopatia reacional, tá bom?
E, às vezes, ele dá como diagnóstico neoplasia epitelial maligna, né? Então, aí a gente vai seguir a condução do caso pensando num carcinoma epidermoide aí, tá? Através da PAF, a gente pode fazer uma pesquisa de tiroglobulina, por exemplo. A gente está com a suspeita de que aquele nódulo é um nódulo metastático de tumor de tireoide. A gente pode fazer a punção e pedir uma dosagem de tiroglobulina, tá? Ou, por exemplo, vir cristais de colesterol. Ele não é patognomônico, tem fontes que falam que até é patognomônico, mas não é, de cisto branquial, tá bom? Então, às vezes, a punção ajuda muito a gente e deve ser a primeira forma de análise citológica aí, né, antes de uma biópsia excisional ou de uma análise histológica, tá bom? Vamos voltar para o nosso caso. O que a gente tira aqui de imagem, de dados da anamnese, depois de tudo que a gente falou? Eu espero aí que vocês consigam ver essa história com uma visão diferente depois de tudo isso que eu falei, tá? Então, começa aqui, é um paciente masculino. A nossa visão epidemiológica tem que começar a agir aí. 35 anos, é um paciente jovem, né? Que mais aqui da história? 1 mês de evolução. É uma evolução curta, né? Mas ele falou que aumentou, não diminuiu. Ele falou que surgiu rápido, então será que é um nódulo que está crescendo? Ele falou que ele percebeu de um dia para o outro. Será que ele realmente cresceu de um dia para o outro? Ou será que o paciente notou nesse dia, né? Não tinha visto antes? Isso acontece muito. Não tem nenhum sinal flogístico a princípio, não teve dor local, né? Também não teve nenhum sintoma sistêmico, não teve perda de peso, não teve febre, sudorese noturna, coisa que faça a gente pensar ou linfoma, ou numa doença granulomatosa, uma tuberculose, né? E não tem sintomas de um tumor primário aí mais específico. Não teve disfonia, não teve disfagia, não tem dispneia, né? Porém, esse paciente tem um hábito que a gente precisa levar em consideração, ele é tabagista, né? Ele também tem um consumo de álcool aí que podemos considerar. No exame físico, é um nódulo bem na região lateral, né, mais superior aí, mais especificamente no nível 2. Ele é amolecido, ele é móvel e não aderido a planos profundos. Então, por esse exame físico, apesar de ser um paciente que tem que acender a luzinha porque ele é tabagista, a gente começa a ficar mais tranquilo pela característica do nódulo. Então, 3 centímetros já é um tamanho razoável, a gente já não pensa tanto num linfonodinho racional a uma IVAS, ele já tem um tamanho razoável, né? Porém, ele é amolecido, ele é móvel, ele não é aderido aos planos profundos, né? Então, a gente fez a punção, de novo. A gente fez a punção porque a gente não pode sair fazendo biópsia por aí, né? E a gente pediu junto, no mesmo pedido aí, tudo junto, uma tomografia, tá? A punção veio conteúdo cístico, não ajudou muito a gente. Porém, ele já falou, ó, aparentemente não tem não se trata de uma neoplasia epitelial, né? Mas também não excluiu. E olha a tomografia que eu peguei aqui para vocês, que interessante. É um cisto, né? Tem um íntimo contato aí com a veia jugular. Tá profundo, né? Não é um cisto do subcutâneo. Tem uma relação aqui com o esternocleido, tá? E olha essa imagem aqui, interessante. Tá lá profundão, bem perto da jugular. Então, a gente fica com o diagnóstico provável do paciente de um cisto de segundo arco branquial. Mas a gente excluiu pela punção que não é um SEC, para a gente poder operar, retirar só o cisto e ficar mais tranquilo aí, que a gente não está fazendo uma biópsia violando aí um carcinoma epidermoide, piorando o prognóstico do paciente.
Tá bom? Aqui eu resumi para vocês tudo que a gente tem que pensar quando vem um nódulo cervical. Nunca esquecer das neoplasias. Neoplasia, então, metastática, cervical. Então, acometimento de linfonodos cervicais, que pode ser de boca, orofaringe, do trato digestório superior aí, ou da parte ou pode ser até gástrico, mama. Não podemos descartar as inflamatórias, com toda aquela evolução que eu falei para vocês, diferenciada, tendendo à involução, uma coisa mais rápida, mas também lembrar das infecciosas, principalmente a tuberculose ganglionar aí. Congênitas, principalmente os cistos branquiais, e osteomuscular, trauma, e os famosos cistos epidérmicos aí, que são bem típicos no exame físico, como eu mostrei para vocês. Eu fiz uma alteração aqui na ordem, para a gente fazer um mnemônico aí, para não esquecer do cigarro, que é o vilão aqui da cabeça e pescoço, é o vilão dos nódulos cervicais, porque a gente sempre tem que pensar nas neoplasias. Tá bom? Eu trouxe essa imagem para vocês, para mostrar o que a gente faz aí, né? Vocês lembram daquela feridinha na língua, né? Que era uma feridinha de 2 centímetros que eu mostrei. Ela pode ter que receber uma cirurgia como essa, né? E, na verdade, muitas vezes, um nódulo único cervical, a gente tem que fazer esvaziamento cervical completo. Tá? A gente vai, se vocês me permitirem aí mais para frente, entrar no propriamente dito, na anatomia da cabeça e pescoço, na condução das patologias específicas, dos tumores, e vamos chegar aí nesses acessos mais avançados aí, nessa anatomia complexa que a gente tem. Hoje, a ideia era dar uma introduzida para vocês, como pensar nos nódulos cervicais. É uma aula bastante difícil de transmitir, porque são muitos diagnósticos diferenciais, a forma de organizar isso para vocês entenderem também é um desafio, porque a gente tem que ficar indo, voltando, repetindo, e eu estou disponível aí para reorganizar o pensamento aí, se for preciso, pessoal. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa aí o tempo, demoramos, né? Tempo dentro do que a gente combinou, tá ótimo. Letícia, parabéns aí pela organização, viu, da aula, Muito porque é bom. um tema muito difícil, não tem um capítulo organizado sobre isso, né? A gente tem que buscar essas informações em vários pontos diferentes, e eu fico contente com a apresentação que você fez. Então, só para a gente fechar bem, né? Quando a gente tem um nódulo no pescoço, então um caroço no pescoço, igual o paciente falou, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma história clínica muito bem feita, né? Definir o tempo, definir as características, tem características inflamatórias, tem sintomas associados, é uma anamnese, como a gente tem que fazer sempre, né? O exame físico completo, né? Procurar outros linfonodos, procurar outras lesões, principalmente examinar a boca, né? Palpar a laringe, examinar a laringe se for possível, né? E se você não for capaz ou não tiver condições de fazer esse exame, que a gente acaba fazendo com um espelhinho, né? Quando a gente pode, espelho de dentista, encaminhar para um especialista que possa fazer esse exame. Nunca ir lá de cara e indicar uma biópsia dessa lesão. Esse é o primeiro ponto, né? Em termos de exames, eu ia perguntar para você, se você tem a opção de escolher um exame laboratorial inicial para esse paciente, que exame você pediria? Laboratorial seria, acho que pensando numa inflamatório, infeccioso, a gente tem que pensar no hemograma e, eventualmente, em sorologias, né? Não tem um exame muito específico, né? Por exemplo, pensando em tireoide, não tem a ver, a função da tireoide não influencia diretamente né, o tumor não influenciaria na função. Os tumores de cabeça e pescoço cursam, às vezes, com
uma desnutrição, uma alteração proteica, mas também não, são pistas muito indiretas, né? Eu acho que a hemograma, PCR, né, o PCR também sozinho é difícil, é complicado, né? Não temos muito... Então, o que a gente procuraria no hemograma, basicamente? Ou uma leucocitose, ou Sim, uma é. presença de linfócitos atípicos? Então, o linfoma não leva diretamente a uma alteração necessariamente aí hematológica, né? Seria mais para as outras neoplasias hematológicas, leucemia e tal. Então, não ajuda muito a gente. Seria mais no sentido de, pensando numa infecção bacteriana, uma amidalite, alguma coisa que a gente pensaria numa leucocitose franca, num desvio à esquerda, alguma coisa assim, entendeu? Por outro lado, se for um tumor de boca, todo tumor nesse sentido aí tem uma ferida, tem uma inflamação, então ele pode vir com uma leucocitose, também pode confundir a gente. Eu acho que se fosse para escolher, teria que pensar nas sorologias mesmo, sabe? Garantir que não tem uma infecção viral aguda. E, às vezes um CMV, uma toxo aguda, que a gente pediria sorologia, GM, GG. O que você procuraria? Né? Mononucleose? A mononucleose também, né, de acordo com a suspeita clínica, se tiver uma suspeita clínica forte, também dá para pesquisar. Mas a gente pede, em geral, sorologia para HIV, né? Toxo, CMV, EBV, às vezes, né? Às vezes a gente pede um tudão aí, né? Mas, Exames de. Então, beleza. Então a gente entende que do ponto de vista laboratorial, o hemograma não é uma. Assim, ele pode ser importante para a gente procurar, mas ele não é um exame específico, né? isso, Então, o que a gente valorizaria principalmente são as sorologias, né? A busca aí de IgG e IgM, de toxo, mononucleose, sífilis também, né? sim. CMV, HIV, tá certo? Uhum. Você pediria em termos de exames de imagem, um raio-x de tórax? Você pediria um raio-x de crânio? É, o exame de imagem, a gente vai mais para ultrassom e tomografia, né? Sempre ultrassom e tomografia? Ou, eventualmente, se você tem a oportunidade, pediria direto a tomografia sem ultrassom? Se tiver oportunidade, pode pedir a tomografia. Vantagens e desvantagens, né? A vantagem do ultrassom é principalmente em relação à tireoide, né? A tireoide é melhor avaliada pelo ultrassom, dependendo do examinador, claro. Alguns linfonodos também o ultrassom tem uma especificidade legal para avaliar tudo aquilo que a gente mostrou. Tanto que se você vê a minha imagem, é uma imagem de ultrassom. Um examinador experiente, ele tem uma capacidade de falar bem, assim, esse linfonodo é tipicamente reacional pelo ultrassom. Isso a gente pensando assim no nódulo pequeno, que a gente suspeite fortemente de reacional ou de inflamatório, de infeccioso, né? Em detrimento de outras coisas mais simples. Por outro lado, se você tem uma suspeita mais forte de neoplasia, na verdade, a sua investigação tem que ser bem mais específica. E a tomografia é infinitamente superior, porque a tomografia vai avaliar a cavidade oral, orofaringe, laringe, né? E, eventualmente, se a suspeita é neoplasia, a gente tem que avançar, tem que fazer o que a gente chama de pan-endoscopia, né? Que é a laringoscopia, né? Nasofaringolaringoscopia e a endoscopia para avaliar esôfago, né? Esôfago, estômago. Primeiro, porque pode ser a origem do tumor primário, e segundo, porque a incidência de tumor sincrônico a gente sabe que é muito alta, né? De cabeça e pescoço, cervical e esôfago, por exemplo, chega até a 20%, né? Então, eu acho que também vai de acordo com a suspeita. Se você está investigando adenomegalia cervical, múltiplos nódulos pequenos, você está indo para o lado de inflamatório infeccioso versus um linfoma, por exemplo, o ultrassom pode ser legal, tá? Mas se está pensando mais em neoplasia, eu já iria direto para a tomografia.
Então, na verdade, um complementa o outro, né? Acho que é difícil abrir mão de um exame em detrimento do outro, né? É. E a ressonância nuclear nesses casos? A ressonância, ela tem suas vantagens e desvantagens na cabeça e pescoço, né? Qual que é a principal vantagem da tomografia? É a avaliação óssea, né? A gente na ressonância, a gente não consegue avaliar tão bem mandíbula, quando é, por exemplo, seio maxilar, ou até base de crânio, a gente prefere a tomografia. Por outro lado, a ressonância para laringe, ela vê melhor, né? Assim, a musculatura intrínseca da laringe já é um exame que tem superioridade. E nas recidivas, né? A ressonância na recidiva é muito importante, assim, de pacientes que já têm uma alteração anatômica por cirurgia e que a gente fica com dificuldade de ver se aquilo é fibrose, se é uma alteração anatômica por manipulação cirúrgica ou se é tumor mesmo. Aí a ressonância tem uma superioridade mesmo. Então, perfeito. A gente entende que a gente precisa pensar de fato naquela doença que a gente está procurando, né? Para poder definir qual que é a melhor estratégia em termos de exame de imagem que a gente vai usar para conseguir localizar e definir o melhor diagnóstico, né? Não existe um exame milagroso que vai te dar o diagnóstico definitivo, né? Tudo deve ser considerado. O objetivo dela é esse, né? Falar que é muito Exatamente. difícil, que a gente não... Porque se às vezes eu chego aqui direto com o tema de neoplasia para vocês, de SEC, a gente fica só pensando naquilo, né? Me E fala uma coisa, você faria uma laringoscopia antes de fazer um PAF ou já faria o PAF? a gente faz a laringoscopia. Na verdade, a gente, na cabeça e pescoço, na otorrino, né, também, a gente fala que é parte do exame físico, né? O ideal é a gente ter um laringoscópio no consultório, né? E já avaliar tudo. Porque vamos supor que a gente encontre um tumor passível de biópsia, a gente não precisa submeter o paciente a PAF, né? Então, por exemplo, você tem um nódulo cervical típico na exame de imagem suspeito de neoplasia, e você tem uma ferida na orofaringe, você biopsia a orofaringe, e não precisa submeter o paciente a outro exame invasivo, entendeu? Então, o ideal é fazer sim a laringoscopia. Perfeito. E a PAF hoje você faz ela às cegas ou guiada por algum método de imagem? Sempre por ultrassom, por vários motivos. Fala, às vezes ela está tão exposto, né, tão superficial, a gente não pode fazer no consultório? Pode, mas a principal vantagem da PAF da PAF guiada é identificar uma área suspeita, né? Então, o ultrassom, às vezes, mostra pra gente uma área sólida, e às vezes a gente pode biopsiar cegas e pegar cístico, né? Então, a gente puxa líquido sem célula, sem uma representatividade citológica, e a gente acha que aquilo é benigno, e às vezes não. Então, o ultrassom, ele também, os ultrassonografistas treinados, eles vão procurar uma área mais suspeita para biopsiar, né? Muito Pode bom. pegar uma área de necrose, por exemplo, né? Tumores grandes, qual que é a nossa tendência, né? A tendência de fazer um exame às cegas, você pega um nódulo grande e vai lá e biopsia no meio, né? Que é uma coisa mais segura para a gente não atravessar e pegar uma estrutura importante, no pescoço também tem muito isso, né? Então, a chance da gente pegar em nódulos maiores uma área de necrose e não ser diagnóstico é muito alta, né? Não dá o diagnóstico porque pegou só a célula de necrose. Então, a vantagem principal é da PAF guiada. Perfeito. Então não é para os alunos aí saírem enfiando uma agulha no pescoço das pessoas, hein? Não. Isso é importante, ainda mais se for um pseudoaneurisma Você viu da que... carótida, né? Exatamente. Uma coisa eu te perguntar, por que tem cristais de colesterol no cisto branquial, Letícia? Nossa, você sabe que eu não sei? Boa pergunta, então vou deixar para os universitários. Vamos falar para vocês pesquisarem. Tem uma dúvida aqui no chat da Raquel. Em relação a nódulos de parótida, quanto maior o nódulo, maior a chance de lesionar o nervo facial na cirurgia?
Repete, por favor, eu estava procurando o chat aqui. Em relação a nódulos de parótida, quanto maior o nódulo, maior a chance de lesionar o nervo facial na cirurgia? É proporcional? Sim, sim. Na verdade, e não é, né? Vamos pensar assim, quanto maior o nódulo, provavelmente maior a chance da gente ter que dissecar mais ramos e por maior extensão do nervo, né? Se é um nódulo de 1 centímetro, às vezes a gente precisa dissecar um trecho pequeno do nervo. Por outro lado, se é um nódulo de 1 centímetro distante, a gente começa a cirurgia mesmo no tronco do nervo facial, né, na origem. Então, às vezes ele é pequeno, mas ele está lá longe, e a gente tem que dissecar o nervo numa extensão grande também, entendeu? Ou, por outro lado, às vezes o nódulo é 1 centímetro, mas está na porção profunda da parótida. A gente tem que também dissecar o nervo e ir no polo profundo que está atrás do nervo. Então, isso pode causar mais dano do que um nódulo de 3 centímetros, eventualmente na cauda da parótida, né, longe do nervo, que a gente identifica o tronco e a maior porção do nódulo está longe do nervo. Então, mais do que o tamanho, eu diria que é mais importante a relação anatômica com o nervo facial. A gente tem que ter um de parótida também aqui, né? Que acho que é uma coisa interessante. Vamos marcar mais aulas. Eu não falei de parótida nem de tireoide, porque senão a gente ia ficar aqui até meia-noite mesmo. Mais alguma dúvida? Podem colocar no chat. Acho que... Deixa eu ver aqui. Muito bom, viu, Letícia? Essa é uma aula super importante, uma matéria que sempre cai nas provas de residência também, né? Esses nódulos cervicais, uma das coisas que eles adoram são cistos branquiais, por isso eu até te perguntei. Sempre perguntam lá, você fez a biopunção e achou cristais de colesterol, né? Qual que é o diagnóstico? Eu coloquei isso aí, quem sabe dar uma questão para vocês. Isso cai mesmo na prova, viu? E outra coisa são os cistos, né, dos arcos branquiais, né, principalmente o primeiro, segundo arcos branquiais. O pessoal gosta bastante de perguntar. E outras coisas são provavelmente também os erros, né, de migração das parótidas, né, e até mesmo do tecido tímico, né? Às vezes tá lá também. O pescoço. Outra coisa que eu estava conversando aqui, o pessoal da São Leopoldo estava falando, são os torcicolos congênitos, né, na infância. A gente pode ter que parece um nódulo, né? E sim. Na infância você tem que pensar. Essas questões congênitas eu nem quis entrar muito no assunto porque são difíceis mesmo, né? O torcicolo é uma coisa incrível, parece um nódulo mesmo, mas é tão específico da neonatologia, né? Mas na prova para vocês é importante. Eu tô meio por fora das questões de prova aí, que precisava dar uma olhada aqui que tá caindo. Mas, por exemplo, cisto tireoglosso cai muito, a gente tem que fazer alguma revisãozinha aí. Acho que os branquiais e tireoglossos a gente precisa falar, inclusive, da parte de abordagem aí, né, do cistoma. Acho que é bom, a gente pode levantar algumas questões de cabeça e pescoço, né, das provas de residência e montar uma atividade aí. Isso é bacana. O Sérgio tem uma pergunta. Quando fazemos biópsia excisional? Ah, sim, isso é muito importante. Eu acho que até faltou na aula, né? Eu falei quando não pode fazer, né? Mas, assim, a principal indicação de biópsia excisional, e é muito importante, é quando a gente está suspeitando de uma doença linfoproliferativa, então, um linfoma mesmo. Aí é interessante a gente fazer a biópsia como aquela imagem que eu coloquei o X em cima, que é o quê? Retirar o linfonodo inteiro, né? É muito importante depois para o patologista ver, tem uma neoplasia linfóide aqui. Vocês lembram que tem linfócitos tipo B, linfoma T, tem vários tipos de origem, né? E isso, a estrutura linfonodal é importante. Se está originado no manto, né? Então, qual que é a ideia? Às vezes tem um nódulo enorme no pescoço, lá de 5, 6, 8 centímetros, e tem um linfonodinho do lado dele, lá de 2 centímetros,
a gente prefere tirar o linfonodo de 2, porque, como eu falei para vocês, tem essas neoplasias muito grandes, elas fazem necrose interna. Então, pelos 2 motivos, a gente quer tirar excisional, ou seja, o linfonodo inteiro, para preservar, de certa forma, a anatomia, né, o melhor possível, para ajudar no diagnóstico da origem, e para a gente evitar retirar um tecido necrótico apenas, né? Então, às vezes, um tumor grande, a gente, fazendo uma biópsia incisional, o que é isso? É entrar e retirar uma parte da massa, a gente pode pegar só um tecido necrótico e não fazer o diagnóstico, tá? Então, aí seria, qual que é a sequência? Você faz a punção, excluindo uma doença epidermoide, né, um carcinoma epidermoide, e você persistindo numa dúvida entre doença linfoproliferativa ou doença reacional, você vai partir para a biópsia cirúrgica, tá? Acho que é isso, então. Não temos mais perguntas. Doutora, gostaria de agradecer de novo pela participação, por ter aceitado o nosso convite. A Liga com certeza está aberta para a gente continuar explorando a cabeça e pescoço com a sua ajuda, tá? Muito obrigada. Eu agradeço vocês. Peço desculpa pelo tema difícil, mas eu acho que é difícil e confuso, né? Mas a ideia era realmente começar a abrir a cabeça de vocês para as possibilidades, e a partir de agora vou começar mesmo na questão, eu também tenho todo o interesse de voltar aqui para falar para vocês da cirurgia propriamente dita, né, e de temas mais específicos, tireoide, parótida, que é muito legal, né, e dessas questões de congênitas também. Mas aproveitamos o Julho Verde aí para fazer uma conscientização de vocês do tema da cabeça e pescoço, da importância do diagnóstico do SEC e da condução correta, né? Sim, muito relevante. Muito obrigada mesmo. Obrigada, doutor Mick. Obrigada, pessoal da Liga. Pela oportunidade aí também. Obrigado, Letícia. Agora, esse Natal, ninguém pode ficar com dúvida quando perguntaram o que tem no pescoço. O priminho pode vir, tá bom? Obrigado. E a gente se vê aí. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.